Boa tarde a todos. A nossa rotina de hoje, no dia 10 de setembro de 2020, irá iniciar com a oração. Hoje eu fiz o envio da oração em vídeo, tá certo? Para as crianças assistirem e acompanharem para fazer a oração. Logo após fazerem a oração, hoje terá uma música, tá certo? Para eles cantarem, para eles dançarem, para eles se divertirem. Depois que as crianças escutarem essa música, nós temos o Aula em Casa de Matemática, que passou pela manhã na TV Câmara Caruaru. Quem já assistiu não precisa assistir mais. Para quem não assistiu, é importante assistir. Então, por isso que eu fiz o envio novamente do Aula em Casa, tá certo? Esse Aula em Casa foi o que passou hoje de manhã, tá? Depois que as crianças terminarem de assistir o Aula em Casa, temos a nossa primeira atividade, que será de português. Essa atividade é dando continuidade ao que a gente iniciou ontem, que foi o texto do Caracol. O Caracol, desculpa. Foi um poema. Nesse poema nós vimos que nesse poema tem versos, tem estrofes, que nesse poema tem rimas, e fizemos uma atividade ontem referente a isso. Hoje a nossa atividade é de interpretação, tá certo? Ela vai estar na página do livro de português 116 e 117, tá certo? Eu vou abrir agora, vou fazer a leitura e vou fazer a explicação das questões. Interpretação do texto, aqui em cima. Número 1. O caracol viu 3 bichos. Numere de acordo com a ordem que cada um deles apareceu no texto. Aí temos grilo, cigarra e joaninha. Qual foi o animal que apareceu primeiro no texto? Que foi falado primeiro. Aí vocês vão ver se foi o grilo, se foi a joaninha ou se foi a cigarra. E o animal que apareceu primeiro dentro desses quadrinhos, tem vários quadrinhos aqui vazios. Por exemplo, se o grilo apareceu primeiro, então aqui você vai colocar o número 1. Mas se não foi o grilo, foi a cigarra, vai colocar o número 1 na cigarra. Se não foi a cigarra, foi a joaninha, vai colocar o número 1 na joaninha. Quem foi que apareceu depois? Se foi o grilo, vai colocar número 2 no grilo. Se foi a cigarra, aí o número 2 agora vai ser na cigarra. Mas se não foi a cigarra, foi a joaninha. Número 2 vai para a joaninha. E quem apareceu pela terceira vez? Quem foi o terceiro que apareceu? Foi o grilo, foi a cigarra ou foi a joaninha? Lembrando que vocês usarão os números 1, 2 e 3. E eles só podem ser escritos uma vez só, tá certo? E eles devem ser escritos dentro dos quadrinhos, tá? Vamos agora à nossa segunda questão. Circule o bicho que canta na história. Lembra que lá no poema falou que um bichinho cantava? Pois bem, agora nós vamos circular que bichinho é esse, que inseto é esse que canta, tá certo? Lembrando que só tem uma resposta certa. Virando a página, lá no comecinho da página, número 3. Por que o caracol não estava satisfeito? Por que era que ele não estava satisfeito? O que mais ele queria? Você vai parar, vai pensar um pouquinho e vai escrever aqui. Número 4. Releia. Acompanhe, tá certo? Mas vejam só, falou o caracol. Eu tenho casa para morar. Letra A. Pinte a palavra que indica que mudou
o que o caracol estava sentindo. Aí você vai ver nesse trechinho aqui qual é a palavra que indica que o caracol agora está pensando de um modo diferente, que ele está pensando agora de um modo positivo. E vocês vão pintar, tá certo? Essa palavra ou frase, tá? Pode ser a frase também. Letra B. O que o caracol tinha que os outros bichos não tinham? O que é que o caracol tem que os outros bichos, os outros insetos da nossa história não têm? Vão pensar um pouquinho e vão escrever aqui, tá certo? Número 5. Como o caracol se sentiu no final da história? E aí, vocês lembram como ele se sentiu? Pronto, então agora vocês vão escrever aqui, tá certo? Como foi que ele se sentiu? Ele se sentiu feliz, triste? Ele ficou como? Esse caracol. Número 6. O que é diferente no jeito de contar a história do caracol? O que é que tem diferente na história do caracol que nas outras histórias não tem? Aí vocês vão pensar um pouquinho, tá certo? E vão escrever aqui. Número 7. Essa história foi escrita com a intenção de... Essa história, ela é para informar alguém, informar algum assunto, alguma coisa para alguém. Essa história é para emocionar, para fazer as pessoas chorarem, para as pessoas ficarem bem emocionadas. Ou essa história é para dar instruções, para dizer que alguém deve fazer alguma coisa de alguma forma. Essa história serviu para isso, para ensinar a fazer algo? Ou essa história serviu para divertir, para brincar com a situação? Lembrando que vocês só podem marcar um X, tá certo? Em uma resposta só. Vocês vão pensar um pouquinho e vão ver para que serviu essa história, tá certo? E vai marcar o X em apenas uma resposta. Número 8. Na história, cada bicho podia fazer uma ação diferente. E você? O que gostaria de fazer? Registre abaixo. Agora é com vocês, crianças. O que é que vocês gostam de fazer, tá certo? De diferente. O que é que vocês mais gostam de fazer? Vocês vão escrever aqui, tá certo? Essa é a nossa atividade de português. Logo mais estarei enviando as próximas atividades.